Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e em comemoração, né, a Semana da Páscoa que a gente teve aí no domingo, vamos aproveitar o tema e falar sobre liderança. No renascimento de Jesus, independente de religião, qual é o exemplo que Jesus pode nos dar como um grande líder e influenciador do seu tempo? Então, seguindo a ideia, né, de como Jesus pode nos ensinar a questão da liderança, o primeiro ponto que a gente pode considerar é o poder que ele teve de movimentar multidões, de engajar quantidades absurdas de pessoas junto às suas ideias, junto àquilo que ele acreditava. Então, uma das características do líder é isso, fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né? Se engajem, se motivem a seguir aquilo que ele propõe a ser feito, né? Então não dá para discutir o quanto Jesus teve poder sobre as pessoas com quem ele conversava, né? Com quem ele se relacionava. Outra coisa é a humildade. Então, Jesus foi exemplo de humildade. Ele não buscava nas pessoas interesse próprio, muito pelo contrário. O envolvimento dele com as pessoas era para melhorar a vida delas, né? Para fazer o desenvolvimento espiritual que ele pregava e, junto com isso, criar uma melhor situação da vida dessas pessoas, né? Que é o papel do líder. O líder tem esse papel de motivar as pessoas, né? Além de engajar também no junto das suas ideias. A questão da justiça, da retidão, né? Grande influência que Jesus teve nesse sentido, porque ele manteve firme as suas ideias, se manteve firme, né, às suas ideias, aos seus propósitos, às suas crenças, e isso tem muito poder. Quando um líder ele segue aquilo que ele se propõe, isso faz com que as pessoas criem confiança. E Jesus teve isso muito forte, né, dentro das suas ideias. Outra coisa muito importante que às vezes os líderes não se dão conta é preparar outras pessoas para seguir o caminho, né? Jesus preparou os 12 apóstolos. Então o líder ele sempre tem que estar ali no cargo, mas também preparar outras pessoas, porque pode ser que ele venha a faltar, pode ser que um dia, uma semana, 15 dias, ou às vezes ele se ausente por tempo indeterminado da empresa. E outras pessoas precisam estar preparadas para resolver os problemas também, né? Jesus sabia ouvir, tinha empatia, né, de se fazer compreender. Então, independente do tipo de pessoa com quem ele falava, ele tinha as parábolas. Quando as pessoas não entendiam as parábolas, ele explicava calmamente. Algumas outras pessoas, ele já tinha, né, a adaptação do linguajar mais simples. Então, Jesus se fazia compreender. Ele se preocupava com aquilo que ele falava e que realmente as pessoas iam tirar o melhor daquilo que ele falava, né, como seus conselhos. Ele também servia o tempo todo, ele não queria ser servido. E esse é o grande papel do líder. Hoje em dia tem a ideia da pirâmide invertida, né? A pirâmide aí da hierarquia dentro das empresas, que antigamente todos os funcionários trabalhavam olhando para o topo, olhando para a chefia, olhando para a liderança. E agora é o contrário, na verdade a liderança, a chefia, são os gerentes, têm que trabalhar olhando para os funcionários, porque são os funcionários que têm ali o papel a desempenhar de frente dos clientes, ou mesmo numa produção, né? Na produção também é o funcionário que é o último a pôr a mão no produto ou tudo mais para chegar até o cliente. Então, a hierarquia ela tem que ser servidora, eles estão ali para servir aqueles que vão desempenhar o principal papel, que é o atendimento ao cliente. Depois também, né, Jesus tinha uma visão para prever as situações do futuro. Ele conseguia identificar o que estava acontecendo no momento, quais os problemas que poderiam surgir, as situações que poderiam se complicar lá na frente. E ele já se preparava para isso, ele preparava as pessoas, ele já conscientizava as pessoas por aquilo que poderia vir, né? Então essa visão muito apurada do futuro também é importante. É a questão de romper os paradigmas, não se manter fixo aquela ideia de que sempre foi assim, tem que ser assim. Jesus também rompeu muitos paradigmas. Um que eu acho muito interessante e que eu fui até pesquisar, né, relembrar aí a época de catequese e tudo mais, mas é a questão da briga de judeus e samaritanos, né, que os judeus tinham lá uma história de briga mesmo, né, de não aceitar os samaritanos, uma história muito antiga. E Jesus ignorou completamente isso, entrando na cidade de Samaria, quando ele estava, né,
fazendo suas peregrinações, pedindo água até para uma samaritana. E quando ele faz isso, ele rompe os paradigmas. Por quê? Qual é o intuito dessa briga? Por que continuar assim? O que isso vem trazendo de positivo, né? Vamos melhorar essa situação. Não precisa perdurar porque sempre foi assim, a gente continuar. Se não tem uma finalidade que traz algo positivo para as pessoas. Né? E, por fim, a questão do grande conhecimento. Né? Jesus tinha um conhecimento profundo sobre aquilo que ele fazia, sobre o que ele queria entregar para as pessoas, sobre como as pessoas deveriam se comportar, se desenvolver dentro daquilo que ele pregava. Então, um conhecimento profundo, ele traz o respeito, ele traz o engajamento das pessoas, certo? Então, essa questão das características da liderança, muitos autores colocam 10 características, 7, 15, 12 características do líder. Mas se a gente for ver, de uma forma ou de outra, todas elas se ligam, e essa questão de como Jesus tratava, né, as situações, as pessoas no seu dia a dia, ela mostra pra gente todas essas características normalmente que todos os autores pontuam. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus é um grande influenciador do tempo dele e até hoje nos nossos tempos por conta dessas posturas que ele adota. Independente se você é cristão ou não, de outra religião, ou mesmo que não acredite, né, em qualquer tipo de religião, não dá para negar a influência que Jesus teve e o poder dele como líder. Então fica para a gente essas reflexões do que a gente pode aprender com grandes inspirações para trazer uma melhor liderança no nosso dia a dia da empresarial. Esse foi o Administre e Lucre de hoje. Acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube, no portal Diário Cidadão e também na Rádio 104 FM. Até mais!